Amados, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Estou na página, então, 70, representação gráfica. Muito bem, diz lá, representação gráfica das equações do primeiro grau com duas incógnitas. Após a primeira menina festejar com a amiga o resultado obtido na prática de mountain bike, as duas decidiram fazer outra análise de desempenho, utilizando agora a representação gráfica. Elas vão colocar no gráfico o que elas fizeram. Muito bem. Veja na figura ao lado a mensagem exibida na pulseira. Bom, parabéns. Nos 20 primeiros segundos de pedalada, sua velocidade em metros por segundo permanece igual ao dobro do tempo do percurso do segundo. Muito bem. Então, a distância que ela percorreu, mediante essa interpretação, essa mensagem que veio no celular da garota, ela está dizendo que a distância será sempre o dobro do tempo utilizado. Muito bem. Então, essa agora vai ser a minha lei de formação, vai ser a minha equação utilizada. Qual? Distância vai ser sempre o dobro do tempo. Muito bem. É essa situação que nós iremos usar. Pois bem, embaixo, complete a tabela a seguir, que representa a distância percorrida pela segunda garota durante os 20 primeiros segundos de pedalada. Gente, presta atenção. Presta atenção. Ele me deu primeiro o tempo. Olha lá. O tempo, qual foi o tempo que ele me deu lá? Tempo é igual a 0. Olha lá na tabela. Abscissa, tempo 0. Muito bem. Vou colocar na minha fórmula. Distância é igual a 2 vezes o tempo. Portanto, 2 vezes 0, eu tenho que a distância é 0. Pois bem, então, se eu fizer a representação aqui, quantas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Lembrando sempre que essa primeira é o tempo e a segunda é a distância. Muito bem. Se o tempo é 0, a distância também vai ser 0. Muito bem. Seguindo a situação, ele diz que agora a distância é 10. Então, a distância é 10. Então, agora ele não me deu o tempo, ele deu a distância. A distância é 10. Então, eu tenho a fórmula que a distância, 2 vezes o tempo. O tempo é 10. 2 vezes o tempo. O que eu vou fazer com esse 2? Vou passar ele dividindo. Então, isso vai ficar 10 dividido por 2. Portanto, isso é igual a 5. Então, quando a distância é 10, o tempo é 5. Muito bem. Sempre o dobro. Legal. Agora, eu tenho aqui 10. Galera, eu nem vou fazer a equação. A gente já vai analisar de forma direta. Se o tempo é 10 e a distância é o dobro, é óbvio que ela vai ser 20. Vamos fazer. Tempo 10. Isso vai dar distância igual 2 vezes o tempo. Portanto, a distância é o que eu quero, 2 vezes 5. Portanto, a distância vai ser 10. Perdão, deve ser aqui. Aqui não é 5, né, Caio? Aqui é 10. E aqui, então, vai dar 20. Então, a distância deu 20. Muito bem. Seguindo ali agora, eu tenho a distância, o tempo de 15. 15. Tempo de 15. O que eu vou fazer? Distância é igual a 2 vezes o tempo, o dobro do tempo. A distância, então, vai ser 2 vezes 15. Portanto, a distância será 30. Então, aqui vai ser o 30. E o último, quando o tempo for 20, a distância é o dobro, será 40. Muito bem. Tabela, então, preenchida. Muito bem. O que eu tenho lá na letra B? Tenho a seguinte situação. Quantas e quais são as incógnitas nessa situação? Qual é a relação entre a quantidade do tempo e de pedaladas
e a medida da distância percorrida. Gente, se você olhar nessa fórmula que aqui está, nessa fórmula que eu mencionei aqui para vocês, tá lá, distância, 2 vezes o tempo. Distância, 2 vezes o tempo. Então, o que eu terei lá? Ele pede quais são as duas incógnitas. Então, na letra B, escreva lá, por favor, quais são as duas incógnitas? Escreva a distância e o tempo. Essas são as duas incógnitas. E aí ele quer mencionar lá qual que é a relação entre elas. Qual é a relação? Então, escreva: a distância será sempre o dobro do tempo. Distância será sempre o dobro do tempo. Beleza? Muito bem. Na letra C, ele pede: sendo a distância D percorrida pela bike em metros e o tempo T em segundo, escreva no espaço ao lado a equação... Oi? A gente tem que página? A gente está na página 71, gatinha. Ah, então tá certo. Tá certo? Então tá bom. Então, voltando à letra C. Sendo as distâncias D percorridas pela bike em metros e o tempo em segundo, escreva no espaço ao lado a equação que representa a distância e o tempo. Já fizemos isso. Eu já descobri que a distância é o dobro do tempo. Então, é isso que você vai colocar nesse retângulo. Distância é igual 2 vezes t. E lá embaixo, ele quer que você reescreva as informações da tabela utilizando os pares ordenados para representar o tempo gasto na abscissa e a distância percorrida na ordenada. Presta atenção. Eu vou ter os seguintes pares ordenados. Quais são os pares ordenados que nós vamos ter? Repara lá na página 70 que nós fizemos. O que a gente fez lá? A gente fez a seguinte situação. Olha lá. Aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho a distância. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo 0, distância 0. Então, eu vou colocar aí nessa letra D o par ordenado. Então, o par ordenado vai ser 0,0. Lembrando que o primeiro é o T e o segundo é a distância. Completando a tabela, minha tabela aqui, eu tenho 5 e 10, eu tenho 10 e 20, eu tenho 15 e 30 e eu tenho 20 e 40. Eu fiz aqui o primeiro par ordenado. Vamos fazer, então, o segundo par ordenado, qual vai ser 5 e 10. Lembrando que o primeiro é o tempo e o segundo é a distância. Pois bem, terceiro par ordenado, 10 e 20. 20. Lembrando, primeiro valor o T, segundo a distância. Próximo par ordenado, eu tenho 15 e eu tenho 30. Mesma situação, tempo e distância. E por último, eu terei o 20 e o 40. Lembrando, T e distância. Muito bem. É isso aqui, meus amores. É isso aqui, esses pares ordenados que ele quer que você encontre e reescreva na letra C. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos à seguinte situação. Ele pede: represente no plano cartesiano ao lado os pontos que tornam essa equação verdadeira nos primeiros 20 segundos de pedalada. Nos primeiros 20 segundos de pedalada. Muito bem. Então, vou apagar isso aqui. Posso apagar? Obrigado. Posso? Valeu. Apaguei.
Agora, vamos lá. Você já tem o gráfico. Eu vou fazer o gráfico. Muito bem. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bem. Bom, quais são os dados que ele me deu no gráfico? Primeiro, essa linha aqui de baixo, vou fazer ela mais forte, que é o que a gente vai começar. Eu tenho o tempo em segundos. Muito bem. E aqui para riba, para cima, eu tenho o D, a distância em metros. Perfeito. Na sua apostila já está feito o seu gráfico. Bom, aqui eu tenho 5, 10, 15, 20 e 25. E para cima eu tenho... peraí. Tá, tudo bem. Eu tenho aqui 10, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40 e eu tenho 50. Muito bem. Qual foi o primeiro par ordenado que nós vimos? O primeiro par ordenado foi o 0,0. Bom, aqui está. Tempo 0, distância 0. Aqui está o primeiro ponto. Muito bem. Segundo ponto que nós tivemos, 5 e 10. Tempo 5, distância 10. Tempo 5, distância 10. Aqui eu tenho esse ponto ordenado. Terceiro ponto ordenado, qual eu tenho? Eu tenho o 10 e eu tenho o 20. Então, primeiro tempo, depois distância. Tempo 10. Tempo 10, distância 20. Aqui está o meu gráfico. Próximo para ordenado, eu terei 15 e eu terei o 30. Tempo 15, distância 30. Tempo 15, distância 30. Aqui está o meu ponto ordenado. Próximo ponto ordenado, eu tenho 20 e eu tenho 40. Tempo e distância. Tempo 20, distância 40. Agora, para você fazer o gráfico, você vai ligar todos esses pontos. Aqui, aqui, aqui. E você vai ter sempre uma reta. Por quê? Porque aqui é uma equação de primeiro grau. E outra coisa, perceba, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele está sempre crescendo. Então, é uma equação de primeiro grau crescente. Beleza? É isso que ele pede para fazer aí na letra E. Perfeito? Povo, tudo bem? Duda, tudo bem? Melo? Sim. Então tá bom. Fez o gráfico? Muito bem. Bom, ele pede lá na letra F, discuta com o seu professor e seus colegas como seria o gráfico após 20 segundos de pedalada, supondo que a aluna continuasse com o mesmo desempenho. Bom, vamos fazer mais um ponto aí, que foi o que ele pediu. Se ela fizer mais do que 20, vamos colocar o tempo 25. Tempo 25. Então, coloca no seu gráfico aí, tempo 25. E o tempo é sempre, a distância é sempre o dobro do que o tempo. 25 vezes 2 vai dar 50. Então, a distância lá seria 50. O que essa reta continuaria. Beleza? Muito bem. Agora, no exercício 2, presta atenção. Qual da estratégia poderia ser utilizada para comparar o desempenho das duas meninas? De acordo com a sua conclusão, utilizamos o plano cartesiano ao lado. Represente os valores encontrados em percursos da primeira aluna, na atividade 2 da página 67,
Então, atividade 2 da página 67. Muito bem. Então, é isso que ele quer. Atividade 2 da página 67. Tudo bem. É isso aí o que ele quer. Tá bom? E faça a representação entre elas, verificando que elas têm, verificando se elas terão aí, obviamente, o mesmo desempenho. Muito bem. Então, presta atenção. Aqui nós vamos fazer a seguinte situação. Ele te deu ali alguns pontos nesse gráfico. Vamos lá. Vou apagar isso aqui e vou fazer o próximo para exemplificar para vocês. Bom, aqui nós temos a seguinte situação. Vou continuar com as minhas setinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vou colocar a marcação em preto aqui para a gente direcionar. Esse aqui é o tempo em segundos. Muito bem. E aqui para riba vai ser a distância em metros. Perfeito. Olha o que ele me deu lá. Eu tenho aqui o 5, ele começa com o 5 aqui, ele põe o 10 e ele põe o 15. Muito bem. E aqui em cima ele pula, ele põe o 10, pula 1, põe o 20, pula 1, põe o 30. Muito bem. 30, vou ter que fazer um cadinho maior aqui. Vamos lá. Então, seguindo aqui, vou ter que fazer aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Poxa, meu gráfico ficou lindo, hein? Ó, uma obra de arte. Bom, então aqui o 30, ele me coloca aqui, subindo a distância em metros. Aqui ele me põe o 40 e aqui ele me põe o 50. Muito bem. Voltamos à página 67, que foi o que ele pediu para fazer. Perceba que o tempo 0, 1, 2, 3 e 4 não dá para representar. Mas dá para representar aí o tempo 5. Vamos representar o tempo 5. Bom, quando eu tenho o tempo 5, qual é a minha distância? Olha aí nesse gráfico. Tempo 5, qual é a minha distância? Vai ser o 15. Então, tempo 5... a minha distância vai ser o 15. Claro, se aqui é 10, aqui é o 20, aqui é o 15. Aqui é o 5, 25, 35, 45. Muito bem. Lembrando que para fazer esse gráfico, ele usou o quê? Essa lei de formação. Distância é igual a 3 vezes o tempo. Vamos usar esses dois valores de tempo para a gente achar os outros valores. Lá na tabela não dá, ele parou no 7. Então, eu só consegui usar o 5. Então, eu vou fazer aqui. Distância é igual 3 vezes. Qual foi o tempo que ele me deu aqui? Tempo 10. Então, a distância para mim vai ser de 30. Então, se o tempo é 10, a minha distância será o 30. E eu vou usar aqui o 15. Muito bem. Então, usando o 15, eu tenho que a distância é 3 vezes 15. Portanto, a distância vai ser 45. Então, 15, eu vim aqui para o 45. Olha lá, aqui de novo, eu tenho, claro, um gráfico aqui. É um gráfico de uma equação do primeiro grau. Ela, de novo, vai ser crescente. Agora, meus amores, feito esse gráfico e feito o gráfico de cima, nós podemos interpretar a seguinte situação. Qual das duas garotas teve o melhor desempenho? O gráfico de cima ou o gráfico de baixo? Respondo isso olhando para o gráfico.
Olha o tempo 15 do primeiro gráfico. Qual que é a distância que a garota fez? 30 metros. Olha o tempo 15 no segundo gráfico. Qual foi a distância percorrida pela garota? 45. Então, significa que no segundo gráfico, o desempenho da participante foi maior. Beleza? É isso que o gráfico menciona para nós. Perfeito. Verificando a sua compreensão, estou aí, obviamente, no exercício 3. Os jogadores que participam das atividades de rafting ficaram curiosos para saber o momento em que cada um deles tocou na margem do rio e decidiram utilizar a representação gráfica para buscar essa resposta. Resolva os itens abaixo, sabendo que o desempenho dos pontos A, B e C foram representados, respectivamente, pela equação. O a distância é 5 vezes o tempo, o B, a distância é 2 vezes o tempo, e o C, a distância é 30 menos T, sendo a distância em metros e o tempo gasto em minutos. Muito bem, presta atenção agora. Volte à atividade 4 da página 69. Então, página 69 é atividade 4. Pois bem, marque isso, na atividade 4, no plano, e marque no plano cartesiano as soluções da equação A. Depois, trace os segmentos da reta que desempenham todos os pontos. Em seguida... Oi? Em seguida, faça o mesmo com o grupo B. Perfeito. Então, o grupo B, ele está com as coordenadas embaixo. Então, muito bem. Ele te deu aí o gráfico, eu vou ter que fazer o gráfico na lousa. Vamos lá, presta atenção. O duro de gráfico é isso. Toda vez eu tenho que fazer um gráfico diferente. Mas vamos lá. O importante é que vocês aprendam. Repara que aqui nesse gráfico eu vou colocar as 3 sentenças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos ver se agora dá. Vou colocar aqui em preto para destacar e vou colocar aqui também em preto para destacar. Muito bem. Aqui eu tenho o tempo em segundos e aqui eu tenho a distância em metros. Quais foram os dados que ele me deu aí? Pula 1, 5, pula 1, 10, pula 1, 20, 20? Não, 15. Vou precisar de mais uma linha aqui. Então vamos fazer essa linha. Se precisa, eu vou fazer. Aqui. E aqui, então, eu terei tempo em segundos, vou ter o 20. Muito bem. Agora, do outro lado, eu vou subindo, pulando 10. Então, aqui é 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Muito bem. Vou fazer só até o 45. Vamos ver se dá. Ele pediu para a gente fazer as atividades do exercício 4 da página 69. Voltando à página 69. Muito bem. Vou fazer o A, que foi o que ele me pediu. Perfeito. Quais são os pontos que dá para a gente colocar aí e que foram colocados no gráfico? Muito bem. Eu tenho lá tempo 1. Tempo 1? Não. Espera aí. Tempo 5. Tá. Então, tempo 5... a minha abscissa 5, 10, 15 e tal. Bom, vou fazer aqui, ó, o 5 e o 25, tá? Se eu tenho o tempo 5, a minha distância é o 25. Então, repara, se eu tenho o tempo 5, a minha distância é o 25. Muito bem. Agora, eu sei que para o A, eu tenho a distância é igual a 5 vezes o T.
foi dado no enunciado lá em cima. O A é 5 vezes o T. Bom, vou fazer com esse 10. Então, eu tenho que a distância vai ser 5 vezes 10, portanto, a distância vai ser 50 metros. Muito bem. Então, aqui eu vou fazer mais uma linha do 50, que é o que está precisando para o meu gráfico. Então, aqui eu botei em cima o 50. No tempo 10, a distância é o 50. Muito bem. Para fazer uma reta já dá. Uma reta eu preciso de 2 pontos. Então, eu vou vir com ela daqui para cá, para cá. Quem é essa reta? Essa é a reta A. O que eu usei para fazer a reta A? A distância é igual a 5 vezes o tempo. Muito bem. No de baixo, amados, preste atenção. Ele me deu lá algumas opções. Na B, agora a minha lei de formação, ela vai ser diferente. Ela vai ser 2 vezes o tempo. Muito bem. Então, na minha B, a distância é 2 vezes o tempo. Legal. Vamos ver nessa tabelinha os pontos que ele me dá. Bom, eu tenho aqui 5 e 10. Opa, dá para usar esse cara aqui. 5 e 10. Então, quando o tempo é 5, a distância é 10. Vamos ver se eu tenho 10 aí também. Opa, tenho 10 de novo. Quando a distância é 10, o tempo é 20. Então, olha esse gráfico como ficou aqui. Quem é esse gráfico? É o B. Qual é a distância do gráfico? É sempre 2 vezes o tempo. Legal. E agora, voltando lá, eu já marquei o A e eu já marquei o B. Muito bem. Agora ele pede na letra B. Volte à atividade 5 da página 70. Tá, parte 5 da página 70. Muito bem. 5 da página 70. Marque no plano cartesiano ao lado a solução da equação do grupo C. Depois trace os segmentos de retas que representam os pontos, tal. Bom, então 5 da página 70. 5 da página 70 está aqui. 0 e 0, 5, 10, tal. Então, vamos ver. Quando eu tenho o tempo 0 é 0, quando eu tenho tal, quando eu tenho 5, 10, quando eu tenho 15, 20, quando eu tenho 20, 40. Então, vamos lá. Coloquei o 10. Vou colocar o ponto 20. Quando ele é 20, presta atenção. Bom, peraí, vamos fazer. Então, vamos lá. Tempo 5, distância 10. Está aqui. Tá. Tempo 10, distância 5. Aqui, beleza. Quando eu tenho tempo 20, aqui eu terei o 40, que ele vai estar aqui. Então, o que eu posso perceber aí? O que a gente pode perceber? Que o gráfico B e C, eles apresentam a mesma solução. Pois bem, então aqui eu tenho igual ao C, porque os pontos foram os mesmos. Muito bem. Vamos refazer de novo para ver se é isso mesmo. Quando eu tenho tempo 5, eu tenho 10, beleza? Quando eu tenho tempo 10, eu tenho tempo 20, beleza? Quando eu tenho 15, eu tenho o 30. Na verdade, o meu gráfico aqui está meio ruinzinho. E quando eu tenho o 20, ele vai para o 40, certinho. Os pontos são os mesmos, tá? Tracei aí as duas situações. Perfeito. Agora ele pede a seguinte situação, lá na letra C. O que ele está pedindo na letra C? Escreva os pares ordenados que representam o ponto de chegada de cada grupo. Muito bem. O ponto de chegada de cada grupo. Então, coloca lá, equipe A. Ele agora quer que você se baseia nesse 30, tá? Nesse 30 aqui. Nesse ponto. É essa reta que ele quer. O ponto A, que é esse aqui, qual é a chegada dele? A distância, vamos dizer aqui que sejam 6, e vai ser o C.
Então, muito bem. A equipe, então escreve lá. Equipe A. Quais são os pontos que eu tenho? Tempo 6, ali em cima, que é a distância 30. Muito bem. Vamos ver a equipe B. Aqui, olha aqui, a equipe B está aqui, ó. O 15 está aqui e o 30. Quais foram os pontos que ele me deram aí? Quais foram os pontos que ele me deram? Os pontos me dados foram, olha lá, eu tenho aqui, aqui vai ficar 17, mais ou menos 17, 15. Então, 15 e 30. Então, a equipe foi 15 e foi 30. Muito bem. E agora, a equipe C. Equipe C. Vamos achar o zero aqui. Do zero, ele chegou lá no 30. Então, aqui ficou o zero e aqui ficou o 30. Então, esses aqui foram os pontos solicitados, obviamente, até o ponto 30, que foi o que ele pediu, tá? E na letra D, por fim, quanto tempo após a largada cada grupo chegou a outra margem do rio? Gente, é só a gente colocar os tempos que foram dados em cima. Então, a letra A, escreve aí, a equipe A foram 6 minutos, que foi o tempo. A equipe B, obviamente, 15 minutos, que foram solicitados em cima. E a letra C foi aí os 30 minutos, tá? Então, a gente pode perceber aqui agora que a equipe vencedora foi a equipe A. Beleza, meus amores? Tranquilo? Muito bem. Faremos, então, o último exercício derradeiro. Diz lá. Considere a equação 5x menos y é igual a menos 2. Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Apagando isso aqui, para a gente fazer a próxima. Bom, qual é a equação que ele me deu? A equação que ele me deu é 5x menos y é igual a menos 2. Muito bem. Essa foi a equação que foi me dada. Muito bem. O que ele quer? Considere os seguintes pares ordenados, sabendo que eles tornam essa equação verdadeira. Muito bem. Então, vamos pensar da seguinte forma. Vamos tentar colocar esse cara de uma forma mais fácil. Presta atenção. O que eu posso fazer aqui? Eu posso mandar o y para lá. Então, eu vou ter 5x é igual a menos 2 mais y. Perfeito. E esse 5 está multiplicando. Eu passo ele dividindo. Então, x é igual a menos 2 mais y, tudo isso dividido por 5. Perfeito. Essa é a lei de formação, obviamente, que eu encontrei aí. Tudo bem. Agora ele pede o seguinte, repara lá na primeira equação. Ele me dá as seguintes coordenadas. Vamos colocar aqui. Reparando que aqui eu tenho, no x, eu não tenho nada, e no y, ele me deu menos 8. Então, aqui é o x e aqui é o y. Muito bem. Faremos, então, vamos colocar isso aqui na equação. Quanto vale o y? O y vale menos 8. Então, eu tenho 5x, o y vale menos 8. Menos o menos 8 é igual a menos 2. Vou fazer aqui uma regrinha de sinais. 5x menos com menos, mais 8 é igual a menos 2. Muito bem. Agora aqui o que eu tenho? Eu tenho 5x é igual a menos 2 menos 8. Portanto, 5x é igual a menos 10. Partindo desse pressuposto, eu tenho que x é igual a 10 dividido por 5. Portanto, x é igual a menos 2.
Então, eu fiz toda essa conta para chegar à conclusão que aqui vai ser menos 2. Perfeito? Muito bem. Vou fazer mais uma situação. Apagando este cara, agora eu terei a seguinte situação. Qual é o par ordenado que eu tenho agora? Agora ele me deu x. O x vale menos 1 e o y eu não sei, eu vou achar. Então, eu vou copiar 5x menos y é igual a menos 2. Quanto vale o x, então? Menos 1. Vou colocar ele aqui. 5 vezes menos 1 menos y é igual a menos 2. Regra de sinais. Mais com menos, menos 5 vezes 1, 5. Menos y é igual a menos 2. Quero deixar o y sozinho. Mando o menos 5 para lá. Então, menos y é igual a menos 2 mais 5. Mais 5. Muito bem. Então, eu tenho menos y é igual. Tenho 5 reais e eu gastei 2. Eu tenho 3. Lembrando que o y não pode ser negativo. Vou multiplicar por menos 1 de um lado e vou multiplicar por menos 1 do outro. Menos com menos mais y, mais com menos, menos 3. Então, eu descobri que o meu y agora, ele vai valer, então, menos 3. Beleza? Tranquilo? Bom, presta atenção, amores. Eu fiz os 2 primeiros pares ordenados. Você tem os 2 segundos pares ordenados para fazer. Beleza? Façam isso agora. A nossa aula já está terminando. O que eu peço para vocês? Nós temos aula depois, às 3h30 da tarde. Então, 3h30 da tarde eu retorno para a gente finalizar esses pares ordenados. Faremos o exercício 4 e aí a gente já finaliza. Beleza? Terminam aí esses exercícios e, obviamente, às 3h30 eu aguardo vocês. 3h30? Não. Oitavo B, quarta-feira, é 4h40, tá? Então, 16h40 eu aguardo vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Termine aí esses exercícios.